Olá, sejam muito bem-vindos à nossa exploração de hoje. Bom, a gente vai fazer uma viagem incrível por uma visão superestruturada sobre a natureza, observando ela como uma verdadeira escada da criação, onde tudo está interconectado. E a ideia aqui não é olhar para a natureza só como um amontoado de coisas vivas e não vivas, sabe? A gente vai usar uma perspectiva bem mais profunda, moral e evolutiva, baseada nos estudos de Allan Kardec. É uma jornada acolhedora para a gente entender a conexão entre absolutamente tudo que existe, sob esse ponto de vista filosófico. Vamos juntos? Para começar, eu queria propor uma reflexão assim surpreendente. Fisicamente falando, o que separa a humanidade de uma simples pedra no chão? É louco pensar nisso, mas a ciência demonstra que, na nossa base material, a gente compartilha exatamente os mesmos elementos atômicos da natureza. A nossa carne, os nossos ossos, eles são feitos literalmente da mesma matéria que compõe o solo que a gente pisa. Então, se todo mundo vem do mesmo barro, o que é que verdadeiramente torna a humanidade única? E para responder a isso, vamos dar uma olhadinha no nosso roteiro de hoje. A gente vai seguir 6 passos. Primeiro, a divisão da natureza. Depois, vamos subir degrau por degrau, do reino mineral, passando pelo vegetal e pelo animal, até chegar no reino hominal. E para fechar com chave de ouro, vamos entender a inter-relação maravilhosa entre todos eles. Então, vamos lá. Passo 1. A divisão da natureza. Tem um contraste muito interessante na forma como a gente classifica o mundo. Se a gente olhar para uma lente estritamente material, a natureza é dividida de um jeito bem binário: seres orgânicos, que têm vitalidade, e seres inorgânicos, que não têm, e pronto. Mas, quando a gente muda a lente para esse ponto de vista moral do nosso estudo de hoje, a compreensão se expande de um jeito lindo. A gente passa a enxergar 4 graus distintos e ascendentes de existência. O foco deixa de ser só a matéria e passa a ser o propósito por trás dela. E essa visão ilustra perfeitamente o que a gente chama de escada ascendente da criação. A ideia aqui é que não existem saltos bruscos na natureza, mas sim uma transição suave, contínua. Cada passo dessa escada, mineral, vegetal, animal e hominal, constrói a sua base em cima do degrau anterior, adicionando novas camadas de complexidade e capacidade. É como um quebra-cabeça gigante, onde cada peça nova traz uma habilidade diferente. O que nos leva ao degrau número 2, o reino mineral. A fundação de tudo. A característica central do reino mineral é a chamada força mecânica. Minerais, rochas, a água, eles não têm vida orgânica nem pensamento. O que age ali é uma atração inata dentro dessa matéria inerte. Para ficar fácil de visualizar, pensa num ímã de geladeira. Aqueles ímãs se atraem naturalmente de um jeito totalmente mecânico, simplesmente obedecendo a uma lei física de afinidade. Não tem nenhuma vontade ou pensamento consciente dizendo, eu quero grudar ali, sabe? É pura física. Agora vamos subir um pouquinho. Passo 3, o reino vegetal. Neste degrau, entra na equação da natureza um elemento misterioso e maravilhoso, o princípio vital. É exatamente isso que diferencia uma planta super verde e pulsante de uma folha seca caída no chão. Olha que incrível! As plantas são feitas da mesma matéria inerte dos minerais, mas a elas é adicionado esse princípio vital, que permite que elas nasçam, cresçam e se reproduzam. É como se a planta fosse uma máquina hiper sofisticada movida à energia solar. Ela reage à luz e processa nutrientes com uma perfeição absurda, mas ela não sabe que está fazendo isso. E aí você pode pensar, mas e aquelas plantas carnívoras, como a dioneia, que se fecha para pegar um inseto? Parece que ela tem vontade. Bom, o material de Kardec esclarece que esse instinto vegetal é puramente mecânico. Não tem dor, não tem pensamento ou escolha ali. É uma resposta totalmente automática, baseada em pura afinidade física e química. Está muito longe de ser uma vontade verdadeira. Subindo mais um degrau, chegamos à parte 4, o reino animal. É aqui que a natureza introduz a faísca da consciência. Os atributos vão se acumulando, os animais já têm a matéria inerte do mineral e o princípio vital da planta, mas agora a gente adiciona a inteligência instintiva e a consciência de que eles existem. Eles sentem, eles se comunicam, eles agem. Essa inteligência é focada na sobrevivência e funciona de um jeito impecável. É como ter um sistema de piloto automático incrivelmente avançado focado em manter o bichinho vivo e seguro no ambiente dele. Só que tem um detalhe importante. Essa liberdade de ação e essa inteligência têm limites muito claros, focados estritamente na sobrevivência física. O instinto é um guia fantástico, mas ele é meio que um código fechado. O piloto automático funciona maravilhosamente bem, mas repara só, um passarinho que constrói um ninho perfeito hoje faz isso exatamente do mesmo jeito que a espécie dele fazia há milhares de anos.
O animal não consegue reescrever o próprio código dele ou inventar um destino diferente além das necessidades materiais. E isso prepara o terreno para a parte 5, o reino homeal. É aqui que a coisa fica realmente fascinante. O ponto crucial da nossa jornada é comparar aquele instinto de sobrevivência com o intelecto humano. De um lado, a gente tem a inteligência instintiva do animal, aquele piloto automático focado no agora. Do outro, a nossa inteligência é especial e indefinida. A humanidade atinge um grau de domínio justamente porque a gente não está só no piloto automático. O ser humano é, ao mesmo tempo, o piloto e o engenheiro do próprio destino. A gente tem livre-arbítrio para inovar e visão de futuro para melhorar as coisas continuamente. Mas não é só a capacidade de invenção material que nos destaca. A essência da nossa singularidade, segundo o estudo, está no aspecto moral e espiritual. Allan Kardec resumiu isso de um jeito belíssimo com essa frase: reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Sobre essa ótica, nós fomos à etapa onde a consciência rompe a barreira do físico. É a percepção exclusiva de coisas além da matéria, a capacidade de buscar e tentar compreender um poder superior. É profundo, né? Para amarrar tudo isso, vamos para a nossa parte 6, a inter-relação dos reinos. Lembra da nossa reflexão lá no começo? Pois é, não existe no nosso sangue, nos nossos ossos ou na nossa carne um único átomo que seja diferente dos elementos que formam o cachorro, a árvore da esquina ou a terra do chão. Oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, carbono, tá tudo aí, construindo a gente da mesma forma. E quando a nossa biologia material completa o seu ciclo, esses elementos voltam para a Terra para formar novas coisas. É uma tapeçaria fraterna, uma inter-relação profunda e inegável, ditada pela própria química do nosso mundo. Dando uma olhada nesse resumo visual, fica claro como os atributos se acumulam ao longo da escala. O ser humano carrega a matéria do mineral, a vitalidade do vegetal, um bocado do instinto do animal e coroa tudo isso com o livre-arbítrio e a consciência de um poder maior. E isso é super importante. Ter englobado a história de todos os outros reinos não nos dá o direito de sair destruindo as formas mais simples de vida. Pelo contrário, o nosso domínio sobre a natureza deve ser guiado pela inteligência, pelo cuidado e pela compaixão, e jamais pela força bruta. E a beleza desse estudo é que ele expande essa escala para muito além do nosso pequeno planeta azul. A teoria propõe que esse progresso dos reinos acontece em diversos mundos espalhados pelo universo, sempre de forma harmoniosa. Tudo se aprimora, mas mantendo a ordem linda de cada reino. As plantas vão seguindo sua linha, os animais aprimoram os instintos e a humanidade segue sua jornada infinita de crescimento intelectual e moral. É um progresso universal e sem limites. Então, para a gente encerrar, fica aqui essa provocação final. Sendo a gente a única classe dotada dessa inteligência indefinida e de uma bússola moral capaz de pensar além do agora, qual é a nossa verdadeira responsabilidade para com a natureza? Sob essa perspectiva, o nosso papel vai muito além de sermos só usuários ou consumidores do ambiente. Nós fomos colocados aqui como os pensadores e os cuidadores fraternos de todo esse ecossistema. Que a nossa inteligência sirva para elevar e harmonizar o mundo ao nosso redor. Fica aí essa reflexão para fecharmos a nossa análise visual de hoje. Um abraço enorme e até a próxima!